Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a Idade Média, ou para alguns, a Idade das Trevas. Ora, por que será que a Idade Média, período entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna, foi assim chamado? Será mesmo que havia todo esse obscurantismo? E a quem interessava essa visão sobre a Idade Média? São esses assuntos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, vamos à aula? E eu começo chamando a atenção que a Idade Média é o termo criado no século XVI, que ficava aí entre a Antiguidade Clássica e o chamado Renascimento do homem moderno. Era nesse momento onde estava surgindo, digamos assim, a burguesia, que começa todo um questionamento sobre os elementos culturais e a ideia de poder exercido durante esse período tão importante da nossa história. E é claro, como o homem moderno se via como alguém iluminado, digamos assim, o período anterior a ele era um período mais apagado, obscuro, a Idade das Trevas. Pelo menos assim foi visto a Idade Média durante muito tempo, com essa perspectiva aí, digamos assim, extremamente negativa, de estagnação do homem. Mas é claro que eu quero te chamar a atenção que as coisas não foram bem assim. Na Idade Média surgiram coisas muito importantes, como a evolução das chamadas feiras de comércio, coisa que nós temos em muitos lugares até hoje dentro do Brasil e pelo mundo afora. É onde vai surgir as universidades como elemento aí de desenvolvimento da educação. É onde vão surgir as transformações dos papiros para os chamados livros, ou seja, é sim uma idade onde o homem produziu muito e evoluiu bastante. Mas olha só, a Idade Média que a gente está se referindo nessa aula é um momento histórico ocorrido na Europa. Tome cuidado para não colocar o conceito de Idade Média, por exemplo, na América, na África ou em alguns outros locais, porque essa é uma definição histórica presente dentro da Europa. A partir do século V, com o fim do Império Romano, a Europa passou a ter uma economia mais ruralizada, começam a surgir, os castelos e uma parte da população que vivia próximo a esse castelo trabalhando nas terras que não eram delas. Essas terras aí eram dos chamados senhores feudais. As pessoas que trabalhavam nessa terra eram chamados de servos. A estrutura dessa Idade Média é uma estrutura que a gente vai chamar de feudal. E nessa estrutura feudal a gente vai ter uma sociedade dividida entre o clero, aqueles que oram, os nobres, aqueles que guerreiam, os cavaleiros, e os servos camponeses, os que trabalham para sustentar as outras classes. É claro, acima dessa pirâmide estava o dono das terras, ou seja, o senhor feudal, o grande soberano daquela pequena região. É uma ideia bem importante porque o Império Romano na Antiguidade Clássica ele era gigantesco e a Idade Média a gente vai ter pequenas regiões com poder descentralizado. Cada senhor feudal dentro da sua localidade vai ter um poder diferente um do outro, sem ter uma perspectiva de união dos poderes. Ainda que houvesse um rei, como, por exemplo, havia na Inglaterra, esse rei, materialmente, ele não tinha poder sobre todos os feudos. E nesse período da Idade Média vai se fortalecer a Igreja Católica, sendo a mais poderosa instituição medieval. Eu chamo a atenção para vocês para essa imagem aqui, olha, o Papa coroando o rei. E veja bem, quando o Papa vai coroar um rei que está ajoelhado perante ele, isso demonstra todo um simbolismo de poder, no qual Deus acima de todos, a igreja acima do rei e o rei de joelhos perante o poder da igreja. E é claro, ninguém podia ser contrário à igreja. Ela tinha as suas próprias leis e os seus próprios julgamentos, como os tribunais de Santa Inquisição, que poderiam e levavam muitas pessoas a queimarem na fogueira, caso eles fossem hereges, ou seja,
pecadores. Uma das características da Idade Média era o enorme poder da Igreja Católica. Ela era a instituição mais poderosa da Idade Média, interferindo diretamente em assuntos políticos e na vida das pessoas. Todas as pessoas eram obrigadas a serem católicos, a frequentarem e seguirem os rituais da Igreja Católica. Quem não o fizesse poderia pagar caro, correndo o risco de ser preso e até morto se acusado de heresia. Existia um tribunal chamado Tribunal da Inquisição, que tinha o poder de prender, julgar e condenar os que fossem acusados de serem hereges, ou seja, não seguirem à risca os dogmas da Igreja Católica. Geralmente, os condenados eram queimados vivos em fogueiras em praça pública. O poder da Igreja Católica ele vai se ampliando dentro da Idade Média. Tanto é que na Idade Moderna ela se torna uma instituição tão poderosa que começa a ser questionado em sua raiz pela Reforma Protestante, mas também por elementos da própria nobreza e de alguns reis, como que ocorre na Inglaterra, por exemplo. A nobreza e o clero detinham as terras e era onde se configuravam os senhores feudais. Professor, mas por que tinha o tal do castelo? Ora, porque fora desses castelos haviam diversas hordas de pessoas que se organizavam em grupos militares e saqueavam alguns pequenos vilarejos. Sendo assim, para que houvesse proteção das pessoas e principalmente de suas riquezas, eram construídos os castelos. E dentro desses castelos, protegidos por guardas, nobres, cavaleiros imponentes, que viviam os senhores feudais. A relação de poder entre esses senhores feudais e os outros donos de terra vai se dar naquilo que a gente chama de laço de vassalagem. Nele, o grande dono de terra, o grande suzerano, ele vai entregar parte dessa terra a um outro nobre que vai ser chamado de vassalo. E esse nobre vai dever obrigações ao seu suzerano, como, por exemplo, o auxílio em determinadas situações emergenciais, como guerras, por exemplo. Veja a ideia aqui, olha, onde o suzerano está dando a bênção ao seu vassalo. Agora acabou. Muito obrigado por assistirem a minha aula. E se você está gostando dos meus vídeos, das minhas aulas, peço por favor, dê um like e se inscreva aqui no meu canal. Isso ajuda muito a gente continuar progredindo e melhorando para produzir aulas com conteúdos mais adequados à sua realidade e, obviamente, você aprender cada vez mais. Muito obrigado, até a próxima e valeu!